nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverenda Madre, reverendas irmãs, prezados seminaristas, meus amados irmãos, hoje já estamos no último domingo da 70ª que nos prepara para iniciarmos o tempo da Quaresma. Por isso a Igreja nos propõe neste dia a nós entrarmos, propõe com as suas leituras a nós entrarmos neste santo tempo da Quaresma, pondo-nos diante dos nossos olhos o anúncio solene da paixão do Senhor. É assim que nosso Senhor inicia o Evangelho, falando sobre sua paixão, tudo aquilo que ele iria sofrer por cada um de nós. Como diz nosso Senhor, será entregue aos pagãos, hão de escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo, bater-lhe-ão com varas e o farão morrer, e ao terceiro dia ressuscitará. Que nós possamos, meus amados irmãos, ao vermos e meditarmos nestes fatos da paixão do Senhor, possa surgir em nosso coração a contrição dos nossos pecados, porque foi por nós, por causa de nossos pecados, por causa das nossas infidelidades que nosso Senhor sofreu. Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir. E a cura do cego, meus amados irmãos, nos mostra a cegueira ocasionada por causa do pecado, e do qual fomos livres pela redenção do Senhor. Nestes dias que precedem a Quaresma, no dia de hoje, segunda, terça, o mundo ofende tanto a nosso Senhor com brincadeiras, com festas, que nós possamos ser o contrário, meus amados irmãos, nestes dias, possamos nos retirar do mundo para desagravarmos o coração de Deus, o coração de Cristo que está tão ofendido, que é tão ofendido por estas pessoas. Que não sejamos nós cristãos, pelo menos que nos dizemos que somos cristãos, que não sejamos nós que vamos ofender a nosso Senhor nestes dias, que nós não participemos destas festas mundanas do carnaval, que nós possamos refletir: se eu vou participar, será que um santo participaria? Se talvez a minha consciência diz, não tem nada a ver, eu só vou com a minha família, vou ficar retirado. Mas será que um santo estaria presente nestes lugares? Será que um santo estaria escutando estas músicas, talvez dançando estas músicas? Com certeza não, meus amados irmãos. Então, se nós queremos também nos santificar e chegar à santidade, devemos também trilhar o mesmo caminho que os santos trilharam. E que nós possamos, como eu disse, nos retirarmos nestes dias, fazermos penitência, nós possamos nos colocar em oração. Teremos aqui na nossa paróquia, a partir das 3 da tarde, iniciando o contexto da misericórdia, esse momento de retiro, de prática, na presença de nosso Senhor, para desagravarmos tantas ofensas que Ele recebe nestes dias. Teremos o retiro dos coroinhas, das crianças, das moças que já iniciou, das moças e das senhoras lá em Aparecida, no Santuário de Aparecida. Que nós possamos, nós que não podemos participar destes retiros específicos, participar aqui na igreja. Se não podemos no horário específico das 3 horas, tirarmos um horário que nós possamos estar na presença de Deus e desagravarmos o coração de nosso Senhor. Olhemos, meus amados irmãos, as dores, os tormentos que Cristo padece por causa dos nossos pecados. E passando, meus amados irmãos, para a cura do cego, este homem era cego, diz um dos evangelistas, que este cego era chamado Bartimeu, estava sentado à margem do caminho, pedindo esmola aos que passavam para poder viver. Figura de cada pecador que, cego pelas suas faltas, não consegue ver a fealdade, como o pecado ofende a Deus, e não consegue ver a beleza das virtudes.
está despojado de toda a riqueza espiritual, privado da amizade com Deus, mendiga os prazeres desta vida, os bens enganadores do mundo, está sentado à beira do caminho, à espera da sua condenação, da sua perdição. Se Jesus não passasse, não fosse ao encontro deste cego, talvez ele permaneceria ali até a sua morte. E quantas vezes, meus amados irmãos, Jesus também passa na nossa vida. É Jesus que vem ao nosso encontro, como na semana passada nós meditamos na parábola do semeador. É Jesus que sempre toma a iniciativa, é Deus que toma a iniciativa de vir até cada um de nós. E é nosso Senhor que também vai ao encontro daquele cego, passa por onde ele estava. E este cego, ouvindo a multidão que clamava, que passava, perguntou o que era aquilo, e eles disseram: é Jesus, filho de Davi. E ele começou a clamar com confiança, fazendo a sua oração: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas começaram a se incomodar com aquela pessoa gritando, com o cego gritando, e mandou calar, e ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que belo exemplo, meus amados irmãos, para cada um de nós, pobres pecadores. Para sairmos deste estado de pecado, é preciso ter a fé que este homem teve, é preciso ter a confiança, a perseverança e vencer o respeito humano que este cego fez e realizou na sua vida. É preciso nós agirmos do mesmo modo para suplicarmos as graças de Deus para a nossa vida. E Jesus, movido de compaixão, como diz o Evangelho, parou e ordenou que lhe o trouxessem. São Cirilo de Alexandria tem uma frase belíssima sobre isto: assim a voz da oração tem a virtude de fazer parar a Cristo, porque ele olha com bondade aqueles que o imploram com confiança. A força da oração, meus amados irmãos, na nossa vida, nós podemos parar a Cristo para que Ele possa se compadecer de cada um de nós. E Ele olha com bondade aqueles que imploram com confiança. Que nós possamos, meus amados irmãos, na nossa vida, implorarmos com esta confiança ao nosso Senhor. Vemos o nosso estado de pecado, a nossa limitação, as nossas enfermidades, as nossas infidelidades, e também suplicarmos ao nosso Senhor: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E nosso Senhor, depois que o cego se apresenta diante dele, as pessoas o levaram até Jesus. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Jesus conhecia o coração daquele cego, conhecia a intenção daquele cego, mas queria que ele falasse, que ele falasse publicamente as suas enfermidades. E Jesus, com o seu poder, que também tirou o mundo do nada, ele vai dizer uma única palavra: vê. E o cego começou a ver. Assim, meus amados irmãos, nosso Senhor também conhece o nosso coração, conhece as nossas enfermidades, mas Ele também nos pergunta no dia de hoje e em todos os dias da nossa vida: que queres que eu te faça? Que nós possamos falar com nosso Senhor as nossas enfermidades, os nossos pecados. Eu preciso mudar de vida, eu preciso me converter. Então vamos já iniciar o tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão. Que nós possamos colocar diante do nosso Senhor as nossas infidelidades. Eu preciso mudar de vida, eu preciso sair deste pecado, eu preciso sair deste vício. E nosso Senhor também, meus amados irmãos, quando vê sinceridade no nosso coração, Ele vai conceder esta graça. Ele vai realizar esta mudança na nossa vida. Tenhamos confiança, tenhamos perseverança em sempre pedir e suplicar a sua misericórdia. E nós devemos também fazer e realizar na nossa vida o que o cego Bartimeu, ele realizou depois que ele começou a ver a nosso Senhor. Diz o Evangelho que assim que ele começou a ver, seguiu a Jesus neste caminho até Jerusalém.
Belo modelo, meus amados irmãos, para cada um de nós, que fomos tantas vezes curados. Sigamos o bom mestre e nunca mais nos separemos dele. Seguir a Jesus é amá-lo de todo o coração. Na epístola, São Paulo vai dizer sobre a caridade é o amor de Deus, e quando nós amamos a Deus, tudo se torna fácil. Nós conseguimos amar o nosso próximo, a perdoar, a ter paciência, a agir com misericórdia. A caridade, como diz o apóstolo, é bondosa, não pensa mal. Assim, meus amados irmãos, devemos agir na nossa vida. Seguir a Jesus é isto, é amá-lo, é amar o nosso próximo por Deus, é nós fazermos o bem, é nós cumprirmos os mandamentos, é seguirmos a Nosso Senhor nas suas virtudes, trilhar este caminho de santidade, Nosso Senhor que já nos mostra este caminho. E é interessante, meus amados irmãos, vermos Jesus que subia para Jerusalém para a sua paixão e depois, claro, a ressurreição. Nós escutamos aquela parábola do bom samaritano, que é o contrário. Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, que é o símbolo de cada um de nós. Nós que tínhamos a graça de Deus, nós pelo pecado, nós caímos, fomos assaltados no meio do caminho pelos ladrões, é as tentações, é o demônio, é o mundo, e nós ficamos neste mundo semi-morto. E foi preciso que Nosso Senhor descesse do céu para vir até nós como aquele bom samaritano. E agora, meus amados irmãos, Ele nos resgatando, nós fazemos o caminho de Jericó para Jerusalém. Um caminho que vai passar pela cruz, como Nosso Senhor passou para chegar a Jerusalém celeste. E é o caminho, meus amados irmãos, que todos nós devemos passar. Que nós possamos neste dia pedir essa graça a Nosso Senhor, de assim como que passava, a multidão que clamava, escutar Jesus, a sua pregação, e ele suplicou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, como é belo trilhar este caminho de santidade, e que nós possamos, assim, reconhecendo esta felicidade, reconhecendo este caminho tão belo, nós possamos seguir a Nosso Senhor pela cruz para chegar à ressurreição, onde todos nós esperamos estar um dia, que estávamos no céu, vendo a Nosso Senhor face a face para sempre. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.